Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é tudo o que você sempre quis saber sobre vitamina D. A vitamina D está sempre aí no centro do debate, inclusive entre a população leiga, mas principalmente no meio médico. É alvo aí de discussão de várias especialidades que se interessam por seus efeitos não só sobre a saúde óssea, mas também em sistema cardiovascular, a parte oncológica, doenças autoimunes. Então a gente decidiu resumir hoje nesse podcast todas as dúvidas que o pessoal geralmente tem sobre vitamina D, né? Quando dosar, como interpretar os resultados, como fazer a reposição, é isso que a gente vai discutir hoje. Vamos começar por uma parte mais conceitual, tá certo? Quais são as principais funções desempenhadas pela vitamina D no nosso corpo? Pronto, a principal delas, obviamente, é na saúde óssea, né? A gente sabe que a vitamina D, ela vai, uma vez ativada lá nos rins, ela vai agir no intestino, aumentar a absorção de cálcio e fósforo, e esse cálcio e fósforo vai ser fundamental para mineralizar o osso. Então, a vitamina D tem esse papel na mineralização. Mas, quando a gente vai mais a fundo, vai dar uma olhadinha ali nas células, né, que compõem o osso, osteoblastos, osteoclastos, a gente vê que a vitamina D ela é fundamental para diferenciação do osteoblasto. A gente sabe que o osteoblasto vem de uma célula mesenquimal e, no caminho de se tornar um osteoblasto maduro, série de fatores de transcrição, de hormônios vão agir nesse desenvolvimento. E a vitamina D ativa é importante para essa diferenciação. Então, a gente vê aí um efeito meio duplo da vitamina D na saúde óssea, permitindo a mineralização, a partir do momento que ela permite a absorção de cálcio e fósforo, e permitindo a diferenciação da célula formadora de osso. Tá? Mas, assim, tem claramente muita crítica em relação a essa visão osteocentrada, né, da vitamina D. Claro que ela tem funções exoesqueléticas, a gente tem receptor da vitamina D em praticamente todas as células. Então, assim, função tem. Então, a gente tem receptor da vitamina D no sistema imune, a gente tem evidências de que a vitamina D inibe o sistema renina-angiotensina, que ela aumenta a secreção de insulina. Existem receptores em células cancerosas, né? Então aí tem uma teoria de que talvez ela pudesse ser até apoptótica para essas células neoplásicas, né? Mas a gente tem que lembrar que, embora biologicamente a gente sabe que a vitamina D tem um papel ali em diferentes sistemas, a gente apenas está com isso gerando uma hipótese de que talvez a deficiência vá ter fazer algum mal em algum desses outros sistemas. Ou gerar uma hipótese de que talvez repor vá melhorar também de alguma doença exoesquelética. Por exemplo, se inibe o sistema renina-angiotensina, repor será que vai melhorar a hipertensão? Se aumenta a secreção de insulina, será que repor vai melhorar a diabetes? Isso tudo é hipótese. A gente precisa de estudos científicos que vão testar essas hipóteses. E até agora, os estudos não mostraram, né, nem uma associação causal, né, existe associação, mas ainda não existe uma associação causal da deficiência com essas doenças exoesqueléticas, nem tem nada provando que ao repor eu vou conseguir melhorar essas doenças exoesqueléticas. Ok, então falando de evidência científica, o que a gente tem agora de mais concreto é realmente no sistema músculo-esquelético. Isso, certo? é o sistema músculo-esquelético. Cabe aí as observações que a gente sempre faz, né, pessoal? Assim, existem muita dado na literatura sobre associação, né? O que é um dado de associação? Você pegar um paciente... Nos pacientes oncológicos tem um aumento da deficiência de vitamina D. Então, aí vai saber. Quem veio primeiro? Foi a deficiência de vitamina D ou foi a neoplasia? Então, um paciente oncológico tem uma exposição solar menor, tem uma nutrição um pouquinho mais inadequada, tem um padrão metabólico diferente, porque a neoplasia está exigindo mais dele. Então, aquela população tem mais deficiência, ponto. Isso é uma associação. Isso. Se isso é uma causa ou não, aí você tem que, a partir desse achado, desenvolver um estudo para ver isso. Então, a gente tem estudos sobre essa história de você fazer vitamina D e diminuir risco cardiovascular, sobre a história de fazer vitamina D e reduzir risco de neoplasia e várias outras consequências. E todos esses estudos foram negativos. Tem alguns estudos, inclusive, com doses elevadas, que aumentou o risco, né? Isso. Então, assim, fazendo dose elevada, 60 mil intramuscular, via parenteral, etc., que não mostrou nenhum benefício, pelo contrário, mostrou algum malefício. Para não dizer que não falamos das flores, a gente tem a história de dizer assim, boa parte desses estudos eram pacientes que tinham níveis de vitamina D
dentro de um limite normal, não insuficiente, e que o uso da vitamina D acabou funcionando como um suplemento quase. Então, essa suplementação não trouxe benefício. Não tem estudo onde você pegou uma população com deficiência e tratou a deficiência para ver se ia ter benefício em relação a isso, né? Então, assim, cabe essa informação também para a gente dizer, ó, se você não tem deficiência, não vá fazer uma suplementação para lhe proteger de alguma coisa, porque a gente não tem essa evidência, né? Mas, assim, se existe a deficiência, obviamente, trate que pode ter benefícios além da saúde questão óssea. A gente ainda não pode afirmar com certeza Isso. que tem, a gente precisa ainda de estudos futuros. Agora, a gente já cada vez mais pode afirmar, como você falou, Luciano, que a suplementação para quem não tem deficiência não parece realmente ter benefícios. Isso, certo. Para saber se há algum grau de deficiência, a gente tem que dosar a vitamina D, mas a gente não vai sair dosando para todo mundo. Isso. Então vamos lá. Quais são os grupos para os quais eu devo solicitar dosagem de vitamina D? Não, assim, a gente solicitar um exame laboratorial, a gente está partindo do pressuposto que existe um risco de ter aquela deficiência, né? Eu não vou sair pedindo de qualquer pessoa. Então, se o paciente tem algum fator de risco para ter deficiência de vitamina D, aí a gente vale a pena avaliar. Aí tem várias situações, né? Se o paciente tem alguma doença intestinal, que tem alguma desabsorção em relação à vitamina D, a gente lembra, a gente fabrica vitamina D na pele, pela exposição solar, mas a gente também recebe vitamina D pela dieta, né? Então, paciente que fez cirurgia bariátrica, paciente idoso que vai ter um risco de perda de massa óssea, então teria um risco de doença óssea e aí por isso tem que ver. E o idoso também absorve menos e produz menos na pele, então o risco é maior. Então caberia essas situações todas, né? Doenças osteometabólicas de uma forma geral, Aí óbvio. Se você já diagnosticou uma doença osteometabólica, você precisa aí ver a vitamina D porque vai interferir. Seja uma osteoporose, seja um paciente, por exemplo, com hiperparatiroidismo primário, você precisa dosar a vitamina D. Medicamentos também, né? Medicamentos que aumentam o risco. Então, glicocorticoide, antirretroviral, anticonvulsivante, né? Os anticonvulsivantes e antirretrovirais, por exemplo, eles aumentam a inativação renal da vitamina D. Né? Ou seja, você vai chegar a vitamina D lá, mas vai ser mais inativada. Então, você acaba diminuindo os níveis de vitamina D. Então, maior risco de deficiência. Medicamentos que diminuem a absorção, como o Orlistat, por exemplo. Né? Você pode ter também colestiramina, enfim. O horário. E a história de doença autoimune, né, que é uma certa complicaçãozinha, porque aí, assim, o paciente que tem doença reumatológica, ele tem a história de ter um risco aumentado de deficiência de vitamina D, e o pessoal fala muito sobre a história de superdosagens para tratar doenças autoimunes que a gente não tem evidência nenhuma sobre isso, né? Aí, de uma forma geral... fala e faz, né? Não é só fala, não. Eles falam assim. e fazem. De uma forma geral, pacientes com doenças crônicas, né, você poderia se pedir insuficiência renal crônica, insuficiência hepática crônica e doenças autoimunes crônicas que muitas vezes vão por corticoide também. Esse paciente já vai vir risco ali associado. Então, vale a pena, peça para ver se tem deficiência. Se tiver deficiência, você repõe. Se tiver normal, não vai precisar. Agora, tem outras situações que você pode individualizar também. Tem um paciente que vive dentro de casa, não toma sol. Ok, esse paciente ele tem um risco. Ou, é um paciente que tem uma religião muçulmana, então as suas vestimentas impedem o contato do sol com a pele, e aí esse paciente também. Então, você individualiza. Eu estou lembrando até um dos primeiros posts que a gente fez no Endocrine Papers, que foi sobre vitamina D, e uma pessoa botou lá muito revoltada, dizendo, mas se eu tenho uma pessoa que nunca toma sol nunca, que vai trabalhar, entra no prédio, sai, volta para casa, não sei o quê, não vai dosar? Vai, tudo bem. Se você detectou que essa pessoa não tem contato nunca com o sol, ok, está indicado dosar, ela está preenchendo critério. Não estou sendo contra dosar, não. Eu lembro que a gente brincava que o R1, né, na residência médica, o R1 que passa o dia no hospital para casa, é grupo de risco. Tem estudo, inclusive, eu não me lembro agora se é na USP, tem algum hospital de São Paulo, acho que não é na USP, não. Acho que é na Unifesp, que fez um estudo e que os residentes tinham maior deficiência de vitamina D, porque passa o dia dentro do hospital. Então, ok, nessas situações específicas você dosar. Vamos começar a residência na praia, né? E a obesidade fala-se também como indicação. Porque o tecido adiposo sequestra a vitamina D, tem essa história, e aí eles fazem mais deficiência de vitamina D. Há uma indicação, assim, que é um tanto controversa, né? Que é a questão da gestação. O que é que você acha? Assim, você dosaria de rotina? A recomendação da ISBEM, ela coloca, de 2014, né? Talvez esteja para ser atualizado, coloca gestante como sendo, mas as diretrizes mesmo da obstetrícia não consideram, não colocam isso como exame pré-natal, e realmente é controverso, porque, assim, de novo, a gente tem estudo de associação da deficiência com quadros, por exemplo, parto prematuro, com doença hipertensiva, mas
não é uma associação causal. Até que ponto vale a pena você dosar a vitamina D para toda a gestante e repor sem saber se está tendo algum benefício? Eu acho que as evidências ainda são fracas para a gente sair dosando. Mas isso ainda é discutível, é bem controverso ainda, se você dosa ou não dosa para toda a gestante. Certo, então vamos considerar que eu solicitei o exame da vitamina D, ou o paciente trouxe, isso acontece muito, né? O paciente traz o resultado já solicitado por outro médico, e agora, né? Como é que eu vou interpretar esse resultado? Quais são os valores de referência da vitamina D? É a briga do 20 e do 30. Uso 20 ou uso 30? Eu acho que Famosa. a grande questão aí é a individualização do paciente. Eu estou falando de que paciente? Quem foi o paciente que dosou a vitamina D? É um paciente jovem que nem tinha indicação de dosar a vitamina D. Né? Nem precisava, para começo de conversa. Esse paciente, o ponto de corte é acima de 20. A recomendação da SBEM coloca até entre 20 e 60, porque a gente tem que lembrar também que tudo demais é veneno, né? E quando a gente olha a curva de sobrevida para vitamina D, a gente tem aquela curva em U. Né? Então, baixa é ruim, mas talvez alto seja ruim também. Né? A gente não pode achar que quanto mais alto, melhor. Não é bem assim. Então, entre 20 e 60 para jovens saudáveis. Agora, se for uma pessoa com qualquer uma dessas situações que a gente citou para dosagem, pacientes com doenças crônicas, doença osteometabólica, idosos, você vai, esse paciente, considerar normal um ponto de corte de 30. Então, acima de 30 seria normal. E aí seria a minha meta também. Se está abaixo de 30, eu vou suplementar para poder deixar acima de 30. Lembrar, e essa história de quando a gente for falar de tratamento, também fazer dessa forma. Assim, se o paciente já tinha uma condição antes que fazia essa vitamina dele ficar abaixo de 30, 20, muito mais baixo, tem que lembrar que é um paciente que tem um risco de que depois que você tratar, ele vai possivelmente cair de novo, né? Então, assim, ele precisa ser monitorizado depois, né? Mesmo que, se não tiver indicação de ficar fazendo cronicamente, de repente um paciente jovem que apareceu com uma deficiência verdadeira aí abaixo de 20 que vai tratar, dele ficar sendo acompanhado depois que terminar aquele período de suplementação. E não custa lembrar que quando a gente solicita a dosagem, né? O que é que a gente vai solicitar? Qual é o metabólito lá? Então seria o calcidiol, né? A 25 hidrox. 25 hidrox. Não é eu já vi muitos colegas pedindo 1,25 de hidrox. Porque pensa, é a vitamina D ativa, então é essa que eu tenho que dosar. Não é. Tá? E isso tem a ver com a afinidade desses dois hormônios, desses dois metabólitos, com a proteína ligadora da vitamina D, né, que vai determinar a sua meia-vida. Então, a 25-hidrox tem uma afinidade maior de ligação, ela fica mais ligada à proteína transportadora, e isso faz com que ela seja mais estável, com uma meia-vida maior. Então, ela reflete melhor as reservas corporais do que um metabólito que vai ser degradado mais rápido. Então, a 25-hidrox é a que eu vou dosar e é a que eu vou utilizar esses pontos de corte que a gente está falando aqui de 20 e 30. Eu acho que é interessante também a gente lembrar, né, por que tem tanta briga? É 20 ou é 30? É 20 ou é 30, né? Na verdade, os estudos que avaliam são muito heterogêneos, né? Geralmente, o que é que eles vão ver? A partir de que nível de vitamina D o PTH começa a subir? Você começa a ter um hiperparatireoidismo secundário que vai ser deletério para a saúde óssea. Então, tem estudo que diz que é 30, tem estudo que diz que é 20. E isso tem a ver com a heterogeneidade desses estudos, principalmente com a heterogeneidade dos métodos, dos ensaios utilizados. Então, os ensaios, na maioria dos estudos, que se a gente for ver, não foi o melhor ensaio para dosagem de vitamina D, que é a cromatografia líquida, de alta performance, acoplada à espectrometria de massa, que é o melhor teste para você dosar hormônios esteroides, como a vitamina D. Na prática, inclusive, a gente não usa esse método. Né? Eu não sei se... Eu já peguei paciente assim que dosa, aí dá 30, depois dosa de novo, aí já dá 15. Tem uma variação muito grande. Porque esses ensaios que a gente dosa geralmente nos laboratórios, radioensaio, com luminescência, eles têm muita variabilidade inter-ensaio e intra-ensaio também. Então acaba dando valores muito diferentes. E você vai para os estudos, se eles não usaram o ensaio adequado, você vai ter resultados muito diferentes. E por isso é essa confusão. Né? Então... Inclusive, até se você está na dúvida daquele resultado, se você tem um laboratório que faz o método melhor, né, eu já precisei para alguns pacientes, né, pedir a cromatografia líquida para poder ter uma certeza melhor daquela avaliação. Eu acho que cabe aí também, já que a gente falou, vamos fazer uma observação sobre, né, essa história do PTH, né? Então, assim, alguns colegas às vezes querem falar essa história de que se o PTH é que vai ser deletério para a saúde óssea, eu quero deixar um nível de vitamina D que deixa o PTH baixo. Então, assim, não cabe essa colocação.
a gente não tem que suprimir o PTH. E se por algum acaso você dosou que nem deveria ter dosado, mas aí se dosou e o PTH estava um pouquinho acima, sempre tem aquele atraso, né, em relação à dosagem, à normalização da vitamina D e o PTH voltar ao normal. Então, às vezes você, sei lá, indicou o tratamento, aí você está repondo vitamina D. Você viu ali um mega super teste, pediram um exame demais que não precisava, aí o PTH estava passando um pouquinho do limite. Aí o paciente fez o tratamento que era indicado e o PTH continua ainda mais alto. Então eu tenho que aumentar mais a dose para baixar o PTH. É porque o PTH vai demorar, vai ter um atrasozinho para normalizar. Pode passar, dependendo do tempo de déficit de vitamina D, até 1 ano para normalizar o PTH. Então, calma, repõe e observe. E lembrar que não é o hiperpara, né? Né? Vamos lá, com calma, né? Então, para a gente resumir para quem está acompanhando aqui, você tem uma vitamina D abaixo de 30 para um paciente que está naqueles grupos de risco, estaria abaixo do valor de referência, certo? Se for um paciente jovem saudável, seria abaixo de 20. Isso. E existe aquela definição de uma deficiência grave de vitamina D, né? Que é o paciente ali com valores abaixo de 10 a 12, porque tem risco de osteomalácia, que é a desmineralização óssea. Eu não falei no início que a vitamina D é importante para mineralizar o osso. Se você tem uma vitamina D muito baixa, você deixa de ter substrato para ativar a vitamina D. E aí você vai diminuir a absorção de cálcio e fósforo no intestino. Não tem matéria-prima para mineralizar o osso. E aí a osteomalácia pode ter consequência dores ósseas, fraturas, né? E aí você vai ter que realmente corrigir. Muito bem, agora que o pessoal já entendeu aí quais seriam os valores de referência, vamos falar da reposição. Como é que eu devo realizar a reposição de vitamina D para esse paciente que está com valores abaixo do recomendado? Se está abaixo de 20, tem aquela recomendação de fazer dose de ataque, né? Então, se está abaixo de 20, você vai fazer o ataque, que seria 50.000 unidades por semana durante 8 semanas ou 7.000 unidades por dia durante o mesmo período das 8 semanas, né? Então, 7 vezes 7, 49, dá os 50 lá, né? Então, é só matemática aí na história, né? Isso. Podendo repetir também, né? Se o paciente não atingir um nível, você pode repetir. Se ele continua abaixo, você repete o ataque. Se o paciente tem aquelas condições crônicas e você quer botar ele para cima do 30, mas ele não está abaixo de 20, não precisaria da dose de ataque. Então faz 7 a 14 mil, às vezes 21 mil. Então essa dose é um pouco variável. O ideal é você fazer e acompanhar os níveis para ver qual é a dose que você vai conseguir manter esse nível, atingir esse alvo. Isso. Né? Eu tenho recebido assim muitas visitas de representante recentemente com aquelas doses bem mais altas de vitamina D, né? 60 mil, 100 mil para uso mensal. Eu tenho também. E a gente tem que ter cuidado porque as evidências com essas doses mensais, mas é oral. Mesmo assim, a gente tem estudo que doses mensais aí de 60 mil a 100 mil aumentou o risco de queda e, consequentemente, de fratura. É um efeito paradoxal, é um efeito que os próprios autores desses estudos não conseguem ainda ter uma lógica e explicar, mas é um resultado que se repete. Acho que o primeiro estudo que mostrou isso foi um estudo do início da década passada, publicado na New England, que fez uma dose alta anual. Né? E faz uma dose alta, não me lembro se era 100 mil anual. Acho que era 100 mil anual. Aí os pacientes 60 mil mensal, agora também deu, né? Caíram mais. Né? E é o contrário, porque a gente sabe que repor vitamina D diminui o risco de queda, porque tem toda a questão da função muscular, mas você repõe da forma como a gente está acostumado explicando. Essas doses muito altas, feitas de uma vez só em doses de ataque, elas podem estar associadas a risco de queda. Então, eu particularmente não vou fazer uso. Né? Porque a gente tem evidência, eu tenho evidência de malefício. Eu acho que aí cabe também um bom senso, né? Assim, se você tem recomendações de doses, onde você tem, se for para fazer dose de ataque, vai fazer 50 mil ou 7 mil diária. Se você vai fazer dose diária, você vai fazer dose semanal, você vai fazer 7 a 14 mil. Então, por que nada a gente tem tanta apresentação de 30 mil, 60 mil, 40 mil, daqui a pouco vai ter todos os mil aí que você quiser. Tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Existem aqueles casos, assim, que são situações de exceção em que a gente pode acabar tendo que fazer uma dose um pouco maior. Sim. Mesmo na terapia de manutenção, que seriam pacientes com condições desabsortivas. Isso. A gente tem muito pós-bariátrico isso. Paciente precisando de doses muito altas. E aí sim, se o paciente tem uma condição desabsortiva, você está usando o alvo da vitamina D. Então, o que a gente está falando aqui, que a gente falou de 50 mil, 7 mil, é reposição oral de vitamina D, né? Para não deixar dúvida. Isso.
Lembrar só um detalhezinho que a gente não comentou, a história da fonte, né? Essa vitamina D que a gente usa de forma geral é o ergocalciferol, o colecalciferol, né? Isso. Que o colecalciferol tem essa história de origem animal, eu já vi algumas coisas comentando sobre, principalmente essa história de paciente vegano, paciente assim mais restrito, que aí não usa de jeito nenhum colecalciferol. E você pode fazer o ergocalciferol. O ergocalciferol, que é de origem vegetal, lembrar que a absorção do colecalciferol é melhor, né? Então, assim, tem essa particularidade. Mas você pode fazer o ergocalciferol, não teria nenhum problema, não. Isso. Você não vai repor com vitamina D ativa. Certo? Bom lembrar, não vou fazer calcitriol para repor, no caso da deficiência de vitamina D, para repor a vitamina D. Calcitriol é para pacientes com hipoparatireoidismo, fome óssea, né? Outras situações. Isso. Lembrar que é como tudo que a gente fala, é igual a história do hormônio tiroidiano, né? Se você está dando um substrato que ele vai ser ativado pelo seu organismo e você tem a maquinária funcionando para ativar aquele substrato, você tem um mecanismo de defesa contra o excesso, né? Então, assim, se você está dando calcitriol, você está dando a vitamina D ativa, o risco de você fazer hipercalcemia, fazer hiperfosfatemia, alguma complicação aí na história é maior. Você usa o metabólico, o precursor, né? E o organismo, na medida que precisar, vai ativando. Então, a matéria-prima é o organismo que se vire. Isso. Pronto. Essas recomendações que Eric e Luciano estão trazendo para a gente são para pacientes não gestantes. E eu quero saber o seguinte, há alguma particularidade da reposição da vitamina D em gestantes? Sim, a orientação é que, independente se você vai fazer dose de manutenção, dose de ataque, você faça doses diárias e não faça doses semanais, né? Isso não é uma orientação baseada em estudos randomizados, né? Eu acho que nem vai ter esses estudos. Não vai ninguém. É totalmente teórico. Né? Por quê? Porque a placenta ela tem um alfa-hidroxilase. O que é um alfa-hidroxilase? É a enzima que ativa a vitamina D, que transforma 25-hidrox em 1,25-hidrox, que é o calciferol que vai ter a ação. Então, teoriza-se que se você der uma dose muito grande de uma vez de vitamina D, essa dose em excesso pode ser metabolizada, ativada na placenta e jogar calcitriol para o feto. E aí vai causar uma hipercalcemia fetal. Então, na teoria, evitar isso, você, em vez de fazer doses semanais, faz dose diária na gestante. Né? Se questiona também, é baseado nessas coisas teóricas aí, né? Como a gente vê também, inclusive, no hipopara, porque você, além do calcitriol, também dá 25-hidroxil, também dá colecalciferol. Porque aí você teria algumas situações onde essa hidroxilação, essa ativação, ela não é PTH dependente, né? Então, você poderia... E a placenta, teoricamente, ela seria um alfa-hidroxilase PTH independente. Isso. Ela não teria controle baseado nos níveis séricos de cálcio, e aí você poderia ter essa ativação direta e fazer hipercalcemia. Um dos motivos pelos quais a gente está fazendo esse podcast é a nossa preocupação com o uso indevido da vitamina D, até mesmo sob supervisão médica, né? Colegas médicos indicando doses altíssimas por vias que não são recomendadas. E aí o risco que surge com tudo isso é o risco de intoxicação por vitamina D. Então eu quero saber o seguinte, quando é que eu devo pensar, suspeitar que pode estar havendo intoxicação por vitamina D? A partir de quais níveis de vitamina D e quais seriam as repercussões dessa intoxicação? Isso. Então, seria níveis acima de 100, você já pode ter. Né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes o laboratório não consegue nem dizer exatamente qual é o nível. Às vezes vem assim, acima de 100, acima de 150. Não sei quanto é que tem ali. Né? Se vier um nível desse, você precisa dosar o cálcio. Porque pode ser que esteja acontecendo uma hipercalcemia, que vai ser uma hipercalcemia PTH independente. O PTH vai estar baixo, né? Porque a causa é o excesso da vitamina D. Certo? Não é que todos os pacientes com a vitamina D acima de 100 vai ter intoxicação. É que o risco de ter intoxicação com vitamina D acima de 100 é muito maior. Então você tem que estar atento. E a hipercalcemia por intoxicação de vitamina D pode causar, por exemplo, insuficiência renal. A gente vai ter ali vasoconstricção da arterial eferente, diminuição de taxa de filtração glomerular e uma insuficiência renal aguda. Né? Vira e mexe, a gente escuta um nefro falando que pegou um paciente com insuficiência renal aguda por intoxicação de vitamina D. Né? Então, é algo sério, é algo que a gente tem que tentar evitar. Então, uma situação também que a gente tem que ter cuidado é porque nem todo paciente que está usando doses muito altas de vitamina D são pacientes que eram normocalcêmicos. Eu já vi pacientes, por exemplo, que têm hipercalcemia por hiperparatireoidismo primário, e aí alguém, desavisado, começa a fazer doses
altas de vitamina D. E às vezes nem precisa ser tão alto, às vezes começa a fazer, sei lá, 50 mil por semana continuamente, tá? E aí o que acontece? Esse paciente previamente já tem um cálcio alto. Então esse está em risco maior ainda, né, de fazer um quadro de hipercalcemia aguda, e fazer até uma síndrome hipercalcêmica aguda. O paciente tem hiperpara primária, está aguardando a cirurgia, faz uma dose muito alta, acaba fazendo um quadro sintomático de hipercalcemia. Então, é importante ter cuidado. Eu não estou dizendo que não é para repor vitamina D no hiperpara primário. Você repõe, mas você repõe com cautela. Você não vai fazer doses muito altas. Né? Isso eu lembro agora porque, recentemente, lá no ambulatório de paratireoide, aí eu vou contar esse caso rapidinho, uma paciente da gente com hiperpara primário que está aguardando, né, a cirurgia, chegou pra gente, o cálcio dela, sei lá, aumentou em 1,5. Ela era tipo 11 e foi para 12,5. Né? Quando a gente foi ver a prescrição, uma colega do próprio hospital tinha passado uma dose alta, 10 mil por dia de vitamina D. Aí a gente suspendeu, a gente orientou a paciente e a gente fez uma cartinha para a colega, bem educada, explicando, né, que ela tinha um hiperpara primário e por isso era arriscado fazer. Enfim, a paciente volta depois, assim, meio transtornada, porque disse que a médica, quando viu a cartinha, foi super grossa, rasgou a carta, jogou fora, começou a gritar. E eu digo, minha gente, a gente só tá trocando informações, dizendo, olha, isso aqui pode ser. Ela não é obrigada a saber. Mas às vezes cai nessa ideia de que o povo às vezes pensa assim, não, porque o PTH tá alto, é porque a vitamina D tá baixa. Como a gente acabou de comentar, vou aumentar a vitamina D para o PTH baixar. E Só não é que assim. o PTH tava alto, que era hiperpara mesmo. É uma doença autônoma da paratireoide. Você pode ter, inclusive, hiperpara que tá normocalcêmico, que na hora que der essa sobrecarga de vitamina D, o cálcio começa a fazer aumenta. hipercalcemia, né? Então, Isso já aconteceu comigo com obstetra, fazendo dose semanal eu alta acho para que gestante, não, né? cardiologista, obstetra, E a gente teve que também conversar para reduzir essa dose, colocar diariamente, mas isso, tentar ter o Mas diálogo, a obstetra né? recebeu bem Recebeu bem. Não, mas recebeu bem. eu acho que troca de cabe informações. isso, cabe essa questão de você avaliar essas situações. Ninguém está acusando ninguém de nada, mas Isso. precisa ter um cuidado, porque é uma vitamina lipossolúvel, uma vitamina que tem um tempo de meia-vida um pouquinho mais prolongado, que vai ficar sob efeito daquela superdosagem durante algum tempo, né? Aí não é porque eu tenho o nome vitamina, né? Tem o nome vitamina, parece que é... Eu acho que é natural. Qualquer vitamina, na verdade, pode intoxicar. Né? Mas, e é um hormônio, minha gente. Tem funções, age em receptores. Alguma consequência vai ter. Então é isso, pessoal. Se você conseguir souber utilizar a vitamina D de forma adequada, vai conseguir manter ali os benefícios para o teu paciente. Agora, dosar de forma indevida e principalmente repor de forma indevida ou com doses indevidas pode sim ter efeitos deletérios. Compartilhe aí esse podcast com seus colegas médicos, residentes, estudantes de medicina e não esquece de acompanhar lá o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal.